Olá pessoal, sou Fernando, professor da Rede Estadual de Minas Gerais e bora lá continuar nossos estudos agora para o novo item aqui do edital, a interdisciplinaridade e a contextualização no tratamento curricular para o ensino médio, tá bom? Então é um tema um pouco complexo, vou tentar apresentar aqui para vocês da forma mais simples possível, né? E vamos tentar aí absorver alguma coisa, tá bom? Então, assim, a princípio, vamos voltar aqui à organização do ensino médio, né? Então, a base nacional comum destina-se à formação geral do educando, né? E deve assegurar que as finalidades previstas em lei, bem como o perfil de saída do educando, sejam alcançados de forma a caracterizar que a educação básica seja efetiva conquista de cada brasileiro. Então, a gente está vendo os objetivos aí, né? O desenvolvimento de competências e habilidades básicas comuns a todos os brasileiros é uma garantia da democratização. A definição dessas competências e habilidades servirá de parâmetro para a avaliação da educação básica em nível nacional. Quem está falando, pessoal, que tem o currículo comum, né? E os currículos flexíveis, né? Então, a gente está observando aqui que esses conhecimentos do currículo comum, né, é um direito, né, é uma garantia da democratização, ok? Então é importante também salientar esse detalhe. O artigo 26 da LDB determina a obrigatoriedade, nessa base nacional comum, de estudos da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, o ensino da arte, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos e a educação física integrada à proposta pedagógica da escola. Ok? Então a gente está falando aqui da base nacional comum, né? Quando a LDB destaca as diretrizes curriculares específicas do ensino médio, ela se preocupa em apontar para um planejamento e desenvolvimento do currículo de forma orgânica, superando a organização por disciplinas estanques e revigorando a integração e articulação dos conhecimentos, num processo permanente de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então aqui a gente já começa a entrar na interdisciplinaridade, que é o nosso tema aqui. Essa proposta de organicidade está contida no artigo 36, segundo o qual o currículo do ensino médio destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Pois bem, então aqui a gente tem a, essa ideia da organização do ensino médio a partir de uma base nacional comum, ok? E essa questão da interdisciplinaridade e a contextualização que é pedida aqui no concurso, né? Então, através da organização curricular por áreas e da compreensão da concepção transdisciplinar e matricial que articula as linguagens, a filosofia, as ciências naturais e humanas e as tecnologias, pretendemos contribuir para que, gradativamente, se vá superando o tratamento estanque, compartimentalizado, que caracteriza o conhecimento escolar. Então, é uma crítica aí, né? E essa ideia do novo ensino médio seria trazer essas questões, né? Essa possibilidade transdisciplinar, ok? A tendência atual em todos os níveis de ensino é analisar a realidade segmentada, sem desenvolver a compreensão dos múltiplos conhecimentos que se interpretam e conformam determinados fenômenos. Para essa visão segmentada, contribui o enfoque meramente disciplinar. Então, mais uma vez, a crítica aqui à questão disciplinar. Na proposta de reforma curricular, então aqui é o Estado está falando, pretendemos superar pela perspectiva interdisciplinar e pela contextualização dos conhecimentos, né? Então a tomada de consciência, contextualização, aplicabilidade, né? Então essa é a ideia.
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias áreas disciplinares para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno. Então a intenção não é criar novas disciplinas, e sim resolver problemas ou aplicar, né, determinado conhecimento para um problema prático. Né? Em suma, a interdisciplinaridade tem sua função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para responder a questões e a problemas sociais contemporâneos. Né? A gente saber olhar e utilizar aquele problema em determinado contexto. Na proposta de reforma curricular do ensino médio, a interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, ok? Em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através de relações de complementariedade, convergência ou divergência, ok? Então fazer os contrapontos, as análises e utilizando os conhecimentos disciplinares para fazer essas interconexões, ok? A palavra-chave aqui, pessoal, a integração dos diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para uma aprendizagem motivadora na medida em que ofereça maior liberdade aos professores e alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados aos assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da comunidade. Todo conhecimento é socialmente comprometido e não há conhecimento que possa ser aprendido e recriado se não se parte das preocupações que as pessoas detêm. Ok? Então, aqui é a crítica, né? O distanciamento entre os conteúdos programáticos e a experiência dos alunos certamente responde pelo desinteresse e até mesmo pela deserção que constatamos em nossas escolas. Conhecimentos selecionados a priori tendem a se perpetuar nos rituais escolares, sem passar pela crítica e reflexão dos docentes, tornando-se, desta forma, um acervo de conhecimentos quase sempre esquecidos, ou que não se consegue aplicar, por desconhecer suas relações com o real. Aí está uma crítica aí, né, pessoal? Mas, ok, vamos considerar essa crítica aí do novo ensino médio, né? A aprendizagem significativa pressupõe a existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa postura não implica permanecer apenas no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem muito menos pelo senso comum, mas visa a gerar a capacidade de compreender e intervir na realidade, numa perspectiva autônoma e desalienante, né? Para que o aluno deixe a alienação e passe a ter um pensamento autônomo, reflexivo, né? Essa é a ideia. Ao propor uma nova forma de organizar o currículo, trabalhado na perspectiva interdisciplinar e contextualizada, parte-se do pressuposto que toda aprendizagem significativa implica uma relação sujeito-objeto e que, para que esta se concretize, é necessário as condições para que os dois polos do processo interajam. Então, pessoal, a palavra-chave, a gente tem que sempre lembrar, está falando de conhecimento interdisciplinar e contextualizado, tem a relação do sujeito-objeto e esses dois polos têm que interagir. Nesse processo de ensino-aprendizagem, tem que interagir, ok? Pessoal, ainda, né, ficou aqui as questões do da parte diversificada do currículo, né? Que também ela colabora aqui para essa questão interdisciplinar. No entanto, essa questão da parte diversificada do currículo vai ficar para um outro momento, quando a gente for discutir as questões regionais aí da Bahia, né, e como que o ensino médio na Bahia vai ser aplicado, esse novo ensino médio. Ok? Então é isso, pessoal. Então é um tema um pouco complexo. Espero que tenha colaborado para a gente estar aprendendo mais, ok?
é isso. Então, até a próxima. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, procurar aí dentro das bases de informações que tem ali uma série de informação, ok? Um abraço, até a próxima.